Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Kuprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com processos de imigração, com vistos, com toda a parte relacionada à legalização de um estrangeiro, de um imigrante aqui em Portugal. Principalmente os cidadãos originários do Brasil. Por quê? Porque também é a minha origem e, portanto, facilitem muito as tratativas com este público. Porém, não deixando de lado as demais nacionalidades, os demais cidadãos de outros países que também são atendidos aqui para resolverem os seus problemas. Dito isto, eu quero então agradecer àqueles que já são nossos inscritos. E para você que está vindo pela primeira vez assistir a este canal, queria lhe convidar para quê? Para que você venha até nós, inscreva-se em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe estas informações, porque pode ser que alguém do seu círculo de amizade, por alguma razão, de repente esteja interessado em Portugal e você nem sabe. Portanto, divulgar, compartilhar isso nas suas mídias sociais é o recomendável, porque isso vai fazer com que estas informações cheguem o mais longe possível. Então, indo para o tema de hoje, nós vamos falar sobre SEF, mais uma vez, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E vamos falar, evidentemente, dos problemas que nós enfrentamos com o SEF. Nós, advogados, vocês, cidadãos, estão aí aguardando ansiosamente por vagas para resolverem a sua vida de imigrante aqui em Portugal. Para você que já tem a sua vida encaminhada, não resolvida, encaminhada, mas também enfrenta problemas. E isto tudo porque, por um lado, nós temos o Estado português como todo, como gestor de toda esta situação. Ou seja, que é o chefe maior. E que, de mãos atadas, e que, enrolado nas questões políticas, entra governo, eleição, sai ministro, entra ministro, política, todo mundo conhece, todo mundo sabe como é. Não consegue gerir aquele órgão que é o SEF, que é um dos braços, e diga-se de passagem, um dos braços muito importantes de um Estado, de uma nação, porque é ele que regula a entrada e saída de pessoas do seu território, é ele que regula a nacionalidade daqueles que vêm e requerem esta nacionalidade, quando tem direito a ela, quando não tem, os processos são indeferidos. É ele que avalia todo o trânsito de pessoas estrangeiras dentro do território. Então percebam, é ele que concede visto, né, através das suas embaixadas, dos seus consulados espalhados pelo mundo afora, que é o responsável por contratar uma empresa, ou seja, terceirizou parte do serviço de concessão de vistos para, digamos, vou usar a justificativa da época, agilizar o serviço. Eu falei, lá na época era para agilizar o serviço. E enfrenta aí uma série de dificuldades e de problemas, porque a agilidade, que é bom mesmo, não veio. A lei é interpretada por cada uma das unidades espalhadas pelo mundo afora a seu bel prazer, porque cada uma tem uma decisão diferente da outra, cada uma cria uma regrinha diferente da outra. Então, veja, existe uma lei, existe um Estado que criou esta lei. Agora, falta o Estado fiscalizar e aplicar a lei da forma como deveria de ser. E isto não é. Dá margem de um elemento chamado discricionariedade. Ou seja, eu decido do jeito que eu acho que eu devo decidir, embasado em algum fundamento, em alguma coisa que eu encontro em alguma lei, e decido. Os próprios fundamentos de concessão de visto são confusos. São confusos, exige a empresa e o consulado. Vou usar o exemplo do Brasil, não vou usar dos outros, porque lá a gente tem trabalhado. Pedem e exigem documentos comprovativos por parte do interessado, que modesta interpretação de um leigo aqui, que não é legislador, que não é político, mas que não faz o menor sentido. Não é?
E isto tudo atrapalha a vida de quem? De você, imigrante. De você que está aí do lado de lá, que quer vir a Portugal, gostaria de vir da maneira correta, mas às vezes o sistema lhe atrapalha. E isso é Estado, isto é política, isto é gestão, que falta no final das contas. E por isso as coisas não andam, por isso as coisas não se desenvolvem. Eu vou deixar para vocês hoje uma matéria que saiu aqui, já faz agora quase uma semana, próximo disso, que fala sobre um problema enorme que está, inclusive, afetando a imagem de Portugal no exterior, quando se trata de investimentos daquelas pessoas que pretendem vir a Portugal e fazer investimentos vultuosos na aquisição de imóveis, na geração, eu vou dizer, porque às vezes nem gera tanto emprego assim, mas existem critérios para isto. Que eu sou um empresário, eu quero abrir uma indústria grande em Portugal e isto requer um grande investimento. Esses projetos estão todos parados. Por quê? Por culpa do senhor CEF, novamente. E o CEF diz que é culpa do governo, que é do Estado. Ou seja, nós sempre vamos cair aonde? No colo do Estado. Porque se o CEF não funciona é porque o Estado não dá condições. E quem paga a conta é o coitado do cidadão. É o imigrante. Às vezes nem o próprio imigrante, ele já está aqui há muito tempo e não consegue fazer esta máquina andar a funcionar. Mas normalmente é o imigrante, que está dependendo do CEF. O pessoal do IRN já está dando conta do recado. Mas percebam, com a alteração proposta pelo Estado português, no sentido de extinguir o CEF, que já foi alvo e objeto de prorrogação, já teve outra prorrogação, e aí mandaram agora suspender até uma próxima análise, e assim vai a coisa. E os coitados dos servidores que estão lá no balcão, exaustos, ouvem reclamação de tudo que é lado. Mas lógico, tudo bem, até aí faz parte do serviço, né? Porque são eles, a ponta, que tem contato com o público. O senhor ministro não está aqui para ouvir. O diretor-geral do CEF não está ali no balcão para ouvir. Então, quem a ouve é o coitado do funcionário que está ali sentado, fazendo aquilo que pode com as ferramentas que estão disponíveis. E estas ferramentas, muitas vezes, não têm mais condição de sobreviver. São utilizados sistemas defasados tecnologicamente falando, são utilizadas ferramentas que não se prestam mais à velocidade com que as coisas andam nos dias de hoje, e por trás disto tudo, evidentemente, o Estado, que não dá conta do recado. Vamos então falar que, primeiro, nós não temos atendimento. Por quê? Há 2 números telefônicos, nós já fizemos vídeo sobre este assunto, sobre esta matéria. São 2 números, 2 linhas, uma linha fixa e uma linha de telemóvel, celular, como é conhecido aí fora. E quando você consegue um atendimento, por isso que eu digo que é falta de atendimento, não há atendimento, quando você consegue finalmente, aí você é surpreendido por aquela outra notícia, não há vagas. Por quê? Porque eles liberam de tempos em tempos, entre a última liberação ocorrida no início do mês de maio e a anterior, foram 5 meses, entre uma e outra. Então, durante 5 meses eles deram conta, digamos assim, de despachar alguns serviços, aí deram outra leva de vagas, que agora está sendo processado, e talvez daqui a 5 meses, 6 meses, 4 meses, não sei, saiam novas vagas. Quando eu falo de vagas, é vaga para análise de manifestação, é vaga... Da manifestação até nem vou dizer mais, porque manifestação acharam uma solução interessante, que foi recebê-las através de um portal que foi criado para isto. Quando há vagas disponíveis, eles mandam um e-mail para o cidadão, e daí o cidadão tem um prazo para se manifestar e dizer assim, quero fazer a marcação para tal dia, tal hora, em tal lugar. Quer dizer, aí o cidadão escolhe. Mas isto também é aberto por um tempo depois que foram chamados, digamos lá, 20, 30 mil pessoas para fazer este procedimento, fecha novamente. Porque daí eles têm que processar isto. E aí não sai mais chamada de ninguém, só daqui a alguns meses. Então, não há vagas nem para isto. Não há vagas para fazer título de residência de familiar europeu. As pessoas que vêm para cá
são europeus e querem trazer os seus familiares que precisam passar por um procedimento no CEF, que são estrangeiros, que não são europeus também, não é? Estas pessoas também não conseguem resolver a vida. Chega a vencer documentação, porque a documentação do exterior tem prazos aí de 6 meses, 5 meses, dependendo do caso. Na grande média, diria 6 meses. Chega a vencer o documento e esta pessoa não é atendida. Então, esta pessoa está se desgastando, porque de tempos em tempos tem que fazer documento. Trazer um documento do exterior não é tão simples e não é tão barato. Há custos envolvidos, além do desgaste da pessoa. Então, não há vagas para isto, não há vaga para renovação de título. Títulos que estão vencidos, as pessoas têm o seu título de residência vencido, porque o CEF não consegue abrir vagas para atender. E, em outra ponta, nós temos a gloriosa situação dos vistos Gold, que são os vistos que eu falei antes, aqueles dos grandes investimentos em Portugal, em que os investidores simplesmente fazem o quê? Eu tenho lá 10 milhões de euros para gastar no meu negócio. E Portugal está travado, que não consegue andar, o que eu faço? Vou ficar sentado do lado do caixa forte e guardando o meu dinheiro? Não, eu quero investir, eu quero fazer meu dinheiro. Dinheiro só funciona e só rende quando ele está trabalhando, ele tem que girar, ele não pode ficar parado. E aí, estas pessoas estão indo para onde? Para a Itália, para a França, para a Espanha, mas estão fugindo de Portugal, porque Portugal travou o sistema de investimentos. E quando eu digo que travou, é desde janeiro de 2022 que o portal não aceita novos pedidos, sequer. Porque ele poderia aceitar o pedido para analisar ali na frente. Não, não aceita. Se você entrar no portal, eu vou botar depois uma matéria para vocês aqui do portal Idealista, que trata de imóveis, e justamente esses grandes investimentos envolvem os imóveis, porque tem muita gente que faz investimento em Portugal na compra de imóveis, que transforma lá no hostel, num hotel, numa pousada, o que for, num grande restaurante. E esses investimentos estão parados. Por quê? Porque criaram regras no ano anterior, 2021, dizendo que, bem, nós vamos criar regras novas para o visto Gold, que assim é chamado, assim é conhecido, porque também a própria União Europeia, né, veio e disse, Portugal tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque nos grandes centros do litoral haviam investimentos, fora disso, nada. E outra, tá? O que importa é a geração de empregos, e a União Europeia está preocupada com uma outra coisa, que é a lavagem de dinheiro, a evasão dessas verbas de um continente para o outro, de uma conta para outra, e isto é uma preocupação grande. E não venham dizer que não existe, porque existe. E aí, por pressão da União Europeia, veio o Estado português, disse que vai mudar a regra. Em razão do outro ocorrido lá no CEF, no aeroporto, também criaram novas regras e disseram, bom, vamos extinguir, demitiram o inspetor, aliás, foi levado a tribunal, foi condenado, teve diretor sendo cassado, mas não adiantou nada, porque nada disso resolveu o problema. Teve uma reforma no aeroporto? Sim, teve uma parceria com a Ordem dos Advogados? Teve, mas isso não gera o fluxo necessário para a resolução dos processos que chegam ao CEF. Pode ter resolvido bem lá no aeroporto, mas aí o cidadão entrou, e aí ele precisa do CEF aqui, da delegação do CEF, para resolver o problema dele, para conceder o título de residência, para avaliar a documentação, enfim, fazer análise do processo e manifestar-se a respeito. E isto não funciona. Nos vistos Gold, que eu vou deixar depois a matéria para vocês, completa, vocês vão ter um apanhado geral, de cima e embaixo, da situação do CEF. Uma matéria muito bem produzida, por sinal. E não temos solução, o que é pior. Porque faltam com atendimento, faltam com vagas e faltam com sistemas que poderiam agilizar, que poderiam manter um canal aberto com o interessado, que é o imigrante, para saber como é que anda o seu processo, em que pé está, em que fase está. Foi enviado, foi recepcionado, está em análise, agora vai para o outro setor para análise da PSP, seja de quem for. E agora voltou o seu processo. Você tem que acompanhar o fluxo, tem que ser uma coisa transparente. Isto não é, isto não acontece.
Não acontece, não sei porquê, mas já houve vários processos aqui em que pessoas foram desligadas, foram afastadas. Tá? Por quê? Porque por essa situação de abafar a transparência do sistema, como ele funciona, abre margem a coisas que não deveriam acontecer. E este é um dos problemas. Você não tem transparência. Você não sabe em que pé está o seu processo. Ligar não resolve. Mandar e-mail não resolve. Ir pessoalmente, menos ainda, porque não passa do guarda. Quando muito o guarda deixa entrar, você fala com alguém lá, mas ele vai dizer, pois é, mas isso aqui está lá em cima, isso aqui está com a diretoria, isso aqui está lá em cima, não tem como eu resolver. Eu não posso dizer nada, senhor. Não, tem que aguardar. Não temos solução. É assim. E isto dá para resolver? Claro que dá, mas tem de haver vontade. Tem de haver vontade. E não é vontade do atendente. Não é do cidadão que está ali no balcão. É quem está acima dele. E muitas vezes ainda, quem está acima dele, vou até falar na esfera máxima do órgão, também não consegue fazer nada, porque depende de quem? Do político. Depende do parlamento. Depende do Estado. Lá na esfera superior, é lá em cima que a coisa não sai. Que há desentendimentos, que há questões maiores, às vezes, ou menos. Não vou nem dar tamanho para um processo para o outro, para um procedimento para o outro. Mas há questões maiores a serem resolvidas e assim vai ficando. E vai ficando, e vai ficando. O que o imigrante contribui com o Estado português no que diz respeito à arrecadação de impostos, de tributos e de taxas é uma coisa absurda. E é tratado desta forma, sem, eu vou dizer até sem respeito. Porque tratar do jeito que são tratados é desrespeitar a pessoa. É não ter um mínimo de compaixão para tentar resolver o problema. É isso que acontece. A matéria, que eu vou colocar para vocês, vou deixar aqui embaixo no link, menciona até o caso da atual situação de guerra entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, como queiram, pouco importa, daquelas pessoas, das milhares de pessoas que sofrem com esta situação e que merecem todo o respeito e todo o amparo possível, não resta a menor dúvida. Mas, se olharmos o que o Estado fez em questão de 15 dias para resolver esta situação, em que funcionários se colocaram à disposição, o CEF abriu delegação, abriu atendimento em horário extraordinário, fizeram de tudo. Rapidinho, a toque de caixa. Está funcionando, que bom. Tá? Eles precisam, eles têm necessidades, eles não podem ficar aqui de forma irregular. Ok. Mas e os outros que já estão aqui há anos, dependendo destes processos, destes procedimentos? Como ficam? São pessoas de segunda categoria agora? Não é assim. Se consegue resolver do dia para a noite uma situação dessa, digo de novo, é emergencial, pontual, precisa ser feito, mas se consegue resolver para estes, consegue resolver para os demais. São pessoas, são cidadãos como qualquer outro. Uma situação, ok, é de guerra, é refugiado, precisa de atenção, precisa de suporte. Sim, mas os outros que estão 2 anos aqui, 2 anos e meio, esperando para conseguir uma autorização para ir a uma delegação para tratar do seu processo. Não faz muito sentido. Isto é uma situação realmente que deixa a gente preocupado. Nós que lidamos com isso, nós que tratamos com isso, é de se preocupar e não é pouco, é muito. Então, por isso, eu digo, o CEF e suas incertezas. Incerteza porque não sabe se vai fechar ou se não vai. Incerteza porque não sabe o que o CEF vai continuar fazendo. Os próprios órgãos de polícia, GNR e PSP, disputam. E cada um quer o seu filão, quer uma parte deste bolo, porque, afinal de contas, é serviço. O que é competência de um? O que é competência do outro?
O que efetivamente vai para o IRN? E aí eu digo, e o IRN vai ter gente suficiente, estrutura suficiente para guardar isso? Para receber esta carga de trabalho? Vai ter estrutura? Ninguém sabe. No próprio IRN, as pessoas chegam num determinado momento da vida, trabalharam o suficiente, têm idade e se retiram do serviço público. No CEF não é diferente, na PSP não é diferente, na GNR não é diferente. E o Estado? Quando foi a última vez que abriu o concurso? Alguém lembra? Foi agora? Foi recente? Olha, eu estou em Portugal já fazem 4 anos. Eu não me lembro de um concurso público a nível nacional para botar gente para dentro do CEF, para botar gente para dentro do IRN. Não me recordo. Se aconteceu, põe aqui embaixo. Pode botar no comentário aqui que eu vou procurar e vou me certificar disso. Porque a memória, assim, rapidinho, não me lembro, não. Então, precisa acontecer alguma coisa para que estes órgãos todos comecem a funcionar, esta máquina comece a girar. Falta botar óleo na engrenagem para que ela comece a fluir, para que ela comece a rodar com maior agilidade, com maior fluidez. É isto que se pede. E com maior respeito ao cidadão, que é dependente, ele é refém destes órgãos, destas vagas e destes atendimentos. É isso o que precisa acontecer. Infelizmente, nós não temos o que fazer. Liga para o cliente e diz assim, olha, meu amigo, lamento, mas não tem vaga. Sua vaga ficou, o seu atendimento... Quando diz para um cliente, agora em maio, que o atendimento dele ficou para outubro, ele sai feliz da vida. Porque ele conseguiu uma vaga. Não é porque foi próximo, não é porque ele vai logo resolver. Ele conseguiu lá para outubro. Não é para junho, nem para julho, nem para agosto. Pior ainda é quando depois disto ele ainda recebe uma mensagem, às vezes normalmente por e-mail, dizendo, olha, seu agendamento foi cancelado. Aguarde novas instruções. Simples assim. E aí você pergunta, mas para quando? Mas por quê? O que aconteceu? Não, doutor, é isso aí. Não temos vaga, não temos condição de atender. Tem que aguardar um novo e-mail. E acontece com muita frequência. Esse pessoal do Visto Gold, que eu vou deixar matéria aqui, como eu já disse, esse pessoal também passa por entrevista. Tanto quanto aquele cidadão que trabalha na construção civil, na restauração, é imigrante. Neste ponto ele é tratado com igualdade para entrevista. 3 dias antes, 4 dias antes, 5 dias antes, ele recebe um e-mail deste cancelando. Ele está esperando há anos, porque o processo de visto gold não é uma coisa rápida de tramitar, não. Leva anos para ser aprovado. E o que acontece agora? Primeiro, para quem chega agora não tem vaga. O portal não está aceitando nem enviar os documentos para uma futura análise. Então, bloquearam. Para quem conseguiu e tinha um agendamento já marcado, recebe um e-mail dizendo assim, olha, lamentamos, mas não foi possível, eu vou usar o jargão daquela senhora lá no telefone, não foi possível atender a sua chamada. Por favor, ligue mais tarde. É isso que eles fazem, eles mandam um e-mail para o cidadão e dizem para ele o quê? Sua entrevista foi cancelada. Aguarde novas instruções. Poxa, o cara 4 dias antes está com passagem comprada, está com hotel reservado, está com uma vida programada para vir a Portugal, para resolver o seu processo. E aí recebe um e-mail deste. É complicado, muito complicado. Então, às vezes, a gente consegue aí trazer uma boa notícia, uma boa informação, olha, abriram vagas. E logo depois a gente tem que sair com um vídeo desse tipo, colocando as coisas no seu devido lugar, porque não tem e não tem. Ok? Senhores, era isso. Mais uma vez aí um vídeo de 20 e tantos minutos. Espero que logo, logo o Estado resolva isto, que as coisas comecem a funcionar, que o CEF finalmente se defina. Quer dizer, o CEF não, né? O Estado. E que as coisas comecem a andar. Ok? Um grande abraço. Uma boa semana pela frente e em breve nos revemos aqui no canal. Obrigado e até lá.